Muito boa noite, 22 de abril de 2026, está no ar, live da coletiva Nísia Floresta. Deixa eu mandar aqui pra ela. Povoada, quem falou que eu ando sol? Nessa terra, nesse chão, diz meu Deus, sou uma, mas não sou sol. Sou uma, mas não estamos só, é sobre isso. Minha primeira edição aqui da coletânea Nísia Floresta, que foi lançada em 2023, e neste ano de 2026 estamos indo para a quarta. Para você que está chegando agora, já vai encaminhando o aviãozinho para aquela pessoa que não pode perder esta novidade, que é o lançamento do Clube do Livro da coletiva Nísia Floresta. Oficialmente iniciando hoje, lançando hoje, dia 22 de março de 2026. Seja muito bem-vinda a esta live. Ao som de Povoada. Enquanto o Instagram entrega aí a live, vamos seguindo. Oi, Valéria, boa noite. Deixa eu ver se a coletiva já chegou aqui. Tô aguardando a coletiva ingressar. Enquanto isso, vamos ao som de Povoada. Sou uma, mas não sou só. Entrou, cadê coletiva? Chegou o convite aí pra você. Muito boa noite, 22 de abril de 2026, oficialmente lançando hoje o Clube do Livro da coletiva Nísia Floresta. Estou aqui com a minha primeira edição, este ano já estamos lançando a quarta, deixa eu ver se a coletiva consegue entrar agora, vamos lá. Nessa terra, nesse chão, sou uma, mas não sou só. Muito boa noite. Olá! Boa noite! Boa noite. Enquanto você estava entrando aí, eu estava aqui ao som de Povoada, né? Eu acredito que essa música tem tudo a ver com a coletiva, né? Que ela fala que sou uma, mas não sou só. Né? Estamos ali em coletividade. Para quem está chegando agora, né? Essa live, estou aqui com a Ana Lúcia Raimundo, no perfil da coletiva Nísia Floresta. Estou aqui com a minha primeira edição da coletânea, né? Esse ano estamos lançando a quarta. E eu tô com a Ana Lúcia aqui, já vou passar a palavra para ela se apresentar, mas para você que está chegando agora, muito boa noite. Essa live, o objetivo dela é o lançamento do Clube do Livro da coletânea, né, das 4 edições, as 3 edições que já foram publicadas e a quarta que está aí, digamos, sendo no forno, sendo elaborada. Então, muito boa noite para vocês que estão chegando aqui. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda. Eu vi que Valéria está online, Luiz Suetônio entrou também. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. E você que está chegando também, vai encaminhando essa live já para ir aumentando, o pessoal ir chegando e ficando por dentro dessa novidade que é o Clube do Livro. Eu estava até buscando aqui, dando um Google antes dessa live, buscando a estatística, né, das pessoas que de fato leem, né? Porque eu acho que hoje está muito assim na moda, né? Os clubes do livro. E deu esse boom agora de leitores, e que eu digo que é uma moda boa, né? Porque a leitura ela traz muitos benefícios, né? De repertório intelectual, de evolução como pessoa. E nós estamos com uma preciosidade aqui, que é a coletânea, né? Que são histórias de mulheres tão incríveis e que foi publicado, né, esse primeiro em 2023. Enfim, Ana, se apresente, a palavra é sua. Boa noite, Lívia. É uma honra, né, estarmos aqui juntas em coletiva, né, porque não somos só nós estamos falando por todas as outras que nos seguem e que estão junto conosco todo esse tempo, né? Meu nome é Ana Lúcia Raimundo, sou defensora pública. Trabalho numa vara do júri, fui coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar por 4 anos, e depois nós fundamos a coletiva Nísia Floresta. Vamos lá. Eu sou Lívia, né? Eu estava até buscando quando foi que eu ingressei na coletiva, porque eu lembro que um pouquinho antes da pandemia, né, a coletiva já existia, você traz até isso, né? Conta um pouquinho no livro, que eu não vou falar, porque vai ser para quem for meu privado, né? E em 2021 foi quando eu ingressei como coletivada, e hoje eu atuo como mentora sistêmica. Para mim é um prazer estar aqui
junta coletiva, né, o quanto essas mulheres incríveis e que fazem um trabalho maravilhoso. Então, Ana, eu gostaria de trazer uma pergunta provocativa no sentido de como que foi, né? Você, enquanto uma das idealizadoras, enquanto o pessoal está entrando aí na live, como que foi, assim, eu digo que há dias de lutas e dias de glória, né? Como que foi para você, assim, tirada, né? Como que surgiu a ideia, né, da primeira coletânea? Como que foi que isso reverberou, assim, para você? Eu vou colocar para o mundo. Enfim, conta um pouquinho da história, até para o pessoal que está chegando entender, já que estamos no 4º ano, né? Já esse filho, digamos assim, ele já é uma criança de 4 anos. É verdade. Então, nós caminhávamos, né, nessa luta de enfrentamento à violência doméstica desde 14 de julho de 2018 em coletiva. Então, em 2022, nós lançamos a primeira. E foi logo pós-pandemia, realmente, né? E a ideia era o seguinte: a história dos homens é contada sempre e não precisa de nada para ser contada. A história das mulheres, na contemporaneidade, ela precisa ser contada para que outras mulheres que venham depois saibam por onde nós trilhamos, por onde nós fomos e aonde iremos e aonde pretendemos ir, né? Então, a ideia foi essa, trazer a história de cada uma, porque o primeiro eu pedi que fosse mais autobiográfico, mas a gente vê que existem autobiografias, mas também existem histórias, né? Na primeira coletânea, como na segunda, como na terceira, e agora já estamos indo para a 4ª, né? Então, a gente precisava contar essa história para que essa história fique contada no Rio Grande do Norte, né? E agora a gente vai ampliar, né? Se Deus quiser, vamos colocar numa plataforma digital para que as pessoas tenham acesso aos livros digitais. Sim, inclusive é uma novidade, né, que estamos trazendo aí junto com o Clube do Livro, porque existe uma, né, é anual cada coletânea, existe o lançamento desse livro físico, mas também existe a opção de adquirir ele, né, online, né, a versão digital. E muitos livros destes, né, eles esgotam, é incrível, como já no lançamento, muitos livros eles já vão embora. Então, às vezes, onde é que tem? Como é que eu faço para ter? E muitas vezes o livro, pelo menos o físico, já não existe mais. Né, verdade. O físico não existe mais, e para a gente gestar esse primeiro livro foi bem importante, né? Porque eu tive como parceira na gestão desse primeiro livro o Dimar, nós duas coordenamos esse lançamento, juntamente com outras que se somaram a nós, mas assim, o trabalho mais duro, mais árduo, foi feito por mim e por o Dimar. O Dimar, uma pesquisadora, adora, né? Também trazer o livro, mas aí nós já tínhamos Giannini, já tínhamos Elisângela, já tínhamos Valéria, que está aqui, né, participando de tudo. E aí, quando os volumes começaram a esgotar e as pessoas perguntarem, nós duas conversando sobre o Clube do Livro, e eu já estava pensando antes, né, em colocar numa plataforma para que ele tivesse maior visibilidade, para a gente que possa resgatar esse fortalecimento das mulheres, que é tão necessário, né, nessa luta. Porque a gente não pode ficar só falando das coisas ruins, a gente tem que ver o quanto a gente conquistou também, né? Porque enquanto a gente tem uma escalada de violência de 34% esse ano, aqui no Rio Grande do Norte, 9 feminicídios até o dia 8 de março, no Rio Grande do Sul, 22 feminicídios até o dia 8 de março. Então, assim, a gente está vendo que é uma escalada brutal da violência, né? E que nós estamos aplicando políticas erradas, que as técnicas de se mediatificar essa história dos homens, da violência contra as mulheres, ela está se tornando uma mídia que é uma mídia, como eles chamam, Werther. Eu chamo bumerangue, porque ela vai e ela traz uma carga pior. Porque quando a mídia é sensacionalista, ela não consegue trazer para a gente
resultado satisfatório de impedir ou de diminuir. Ela traz o efeito de multiplicar. E a gente precisa falar sobre isso. Está sendo desproporcional, né? E gigantesco. Eu digo que é um surto coletivo que está acontecendo, porque só piora. E, Ana, você citou as mulheres, né? Trouxe o Dimar para cá, que foi, né, uma das idealizadoras, junto com você, junto com as outras mulheres também na primeira edição. E quem são essas mulheres, né, que estão na coletiva? Eu pergunto porque muitas vezes quando eu falo da coletiva, até mesmo a nível aqui do Rio Grande do Norte, o pessoal fala, o que é isso? Aí eu vou explicar do trabalho, enfim. Fala pra gente quem são essas mulheres por trás da coletiva, só para o pessoal, né, compreender um pouco melhor. Na verdade, quando a gente pensou na coletiva, foi exatamente quando eu acabei os meus 4 anos à frente do NUDEM. Então, eu não poderia mais, na instituição, permanecer como coordenadora. E eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Porque, afinal de contas, essa luta, ela me faz viver, ela me ajuda muito, é uma luta que eu acho que a gente tem que estar presente. Eu disse, eu não consigo, agora eu preciso continuar. E aí nós estávamos no Camarões, conversando, e aí disseram, não, nós vamos arranjar uma coordenadora, você vai coordenar essa coletiva, vamos criar uma coletiva para unir a rede, porque durante os 4 anos que eu estive em coordenadora, eu procurei muito somar a rede, integrar a rede, porque enquanto a rede sai cada um puxando para um lado, a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas quando a rede se une, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, porque quando eu estou do lado das assistentes sociais, do CREA e CRAS, quando eu estou do lado das delegadas, da polícia capacitando, quando eu estou do lado da defensoria, do Ministério Público, do Poder Judiciário, das vítimas, a gente está conseguindo rapidamente resolver várias questões e é por isso que a coletiva existe, para poder colocar os atores juntos e nessa comunhão de esforços a gente conseguir mais rapidamente resolver qualquer problema que possa aparecer, né, enquanto coletivo. Sim, e o interessante é que lá na coletiva nós temos esses profissionais, essas mulheres que estão de fato dispostas a defender a bandeira, né? Eu queria ler os comentários aqui de Valéria colocou, o Estado como todo precisa ser mais assertivo e eficiente nas suas ações. Elaine concordou isso, Valéria. Célia colocou, parabéns, Ana, você é uma mulher incrível. Elaine, nós mulheres estamos sendo negligenciadas pelo Estado também. Avançamos, mas precisamos avançar mais. E a Irlândia colocou que você é super acolhedora. Zezinha, você faz a diferença. E Célia, defensora popular, colocou que somar é o segredo, juntar mãos, andar na mesma direção, cada uma fazendo a sua parte. Né? E ela trouxe aqui a figura das defensoras populares. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ana? Sobre as defensoras? As Defensoras Populares é um projeto que a gente tem desde 2018, também foi a última ação e a primeira no Nordeste sobre a questão das Defensoras Populares. A gente trouxe essa chamada para as mulheres de comunidades para que elas sejam agentes multiplicadoras do trabalho da Defensoria e do trabalho da coletiva, de tudo, né? É o coletivo, é você trazer aquelas mulheres para levarem a mulheres menos esclarecidas aquele conhecimento que tiveram, né? Então, a gente teve o Defensoras 1 em 2018, na pandemia, em 2021, salvo engano, a gente teve o Defensoras 2, e o ano passado, 2025, nós tivemos o Defensoras 3. E essa turma 3, ela me empolga muito. É uma turma realmente que luta, que busca, que quer estar em todos os lugares. E Célia, que está aqui, é transformadora. Ela vai para qualquer lugar, ela leva o lanche dela, ela leva uma coisinha para agradar qualquer pessoa, e ela está em todos os lugares. E é muito bom estar ladeada por mulheres assim, como você, como Valéria, como Giannini. Eu vou até citar aqui a Adriana Magalhães, que sempre está perto da gente, o Dimar, e todas as outras, me perdoem, a Erlândia, as pessoas que
a gente, numa hora da live, a gente não lembra o nome de todas, né? Mas são mulheres que na hora que chega na coletiva um problema para solucionar, elas dão as mãos. Quantas mãos nós já demos para tirar mulheres de um lugar bem escuro? E a Elaine colocou aqui, né, que sou defensora popular com orgulho, que projeto lindo e transformador. Democratizar o conhecimento é isso. E ela trouxe essa questão do conhecimento, né, que eu acho que tudo se conecta super com o Clube do Livro, porque o objetivo do clube, né, existem as histórias por trás de cada artigo ali, de cada edição da coletânea, e muitas vezes ela dá aquele boom ali, digamos, no lançamento, e ela meio que talvez fique um pouco esquecida, adormecida, ou guardada, o livro guardado na gaveta, e é o objetivo do Clube do Livro, um dos objetivos é justamente dar trazer resgatar, digamos assim, essa história que foi publicada lá em 2023 ou lá em 2024, né, uma edição anterior, assim como trazer mais vozes, né, para a nova edição, que é a quarta edição, para que essas mulheres entendam que não é só um livro, é sobre missão, é sobre legado, é sobre uma história que você está contando hoje que alguém vai ler depois. Né? Isso. Então, eu acho que e não é sobre... Nós somos autoras, mas não é sobre mim, é sobre nós. Sabe, é trazer para a gente mais conhecimento e mais visibilidade de tudo que está acontecendo hoje, que vem acontecendo sempre. Porque, olha, desde 2014 eu falo que nós precisamos ter um fluxograma, aonde a mulher entra e aonde ela sai, nós não temos até hoje. A gente sabe que a mulher pode entrar pelo CRAS, pelo CREAS, ela pode ir à delegacia, ela pode ir à defensoria, mas que o primeiro lugar que ela deve buscar é a delegacia. Porque se ela estiver machucada fisicamente, ela vai poder fazer um exame, né, no ITEP para poder confirmar todas as marcas que foram deixadas, que as marcas aparentes elas são, assim, as marcas que desaparecem. Mas a marca que não desaparece é a da violência psicológica. Essa marca, ela fica na mulher e ela fica para sempre. Então, o objetivo do clube é justamente fortalecer essa rede feminina, buscar que essa rede venha escutar as histórias de cada uma e transformar esse conhecimento técnico, inspirar através da vulnerabilidade das histórias que estão sendo contadas, da nossa visibilidade para as outras pessoas. E dizer que os nossos encontros, né, eles serão via Google Meet, você tem que entrar no Instagram, tanto de Lívia como da coletiva, não é isso? A gente vai como que vai funcionar, né? Ele vai, o objetivo, a Ana falou aqui, né, que é essa rede de apoio feminina, transformar o conhecimento em vivência compartilhada, porque eu acho que nada mais assim, eu sou a pessoa, eu amo livro, eu amo leitura, independente, né, eu sou aquela pessoa que estou sempre com livro, então acho que nada mais nobre você honrar o autor do livro. Muitas vezes eu já fiquei em filas quilométricas para pegar o autógrafo, o livro autografado. Então a gente está com aqui a coletiva, várias autoras, as mulheres do lado, a gente, né, tem com raiz não só o conhecimento, como essa mensagem, esse chamado, o que foi escrito ali. Porque por trás do que foi escrito, daquele texto, existe uma história que se conecta, seja no âmbito pessoal ou profissional, se conecta com aquela mulher que escreveu. Então, o objetivo, né, é esse espaço para inspirar através da vulnerabilidade e dar essa visibilidade, não só às autoras, mas também como ao tema, né, como as mulheres, como toda. A Ana trouxe aqui estatística de quantos feminicídios acontecem, né? A gente, quando está aqui na live, está acontecendo, infelizmente. Então, para manter um espaço seguro, né, vai ser numa live, os encontros serão fechados no Google. Após o finalzinho dessa live, nós vamos disponibilizar um formulário. Esse formulário é para a gente saber quem é você e para quem estamos enviando esse link. Né? Ele não tem um custo financeiro para você ingressar no Clube do Livro. Ele é gratuito, porque nós queremos o quê? O seu investimento de tempo, né? A sua atenção. Ele vai funcionar toda terça-feira
de 8h30 às 22h, é 1h30 só. Eu digo que é um tempo para você. Na quarta-feira, na terça-feira ali, que é o iniciozinho da semana, passou o caos da segunda, a terça as coisas já estão se organizando, então é um horário, como a Ana disse, eu lembro, a Ana falou, é um horário adulto, né, Ana? Isso, que todo mundo já se liberou de todas as atividades que teria, né? Exato. 8h30 já passou o trânsito, já jantou, já está pronto praticamente, né, para dormir. E é exclusivo, né? Exclusivo para mulheres. E não é uma aula, né? Não pensa, é palestra, não. É uma partilha dos bastidores de histórias reais, né? Que eu acho que é o mais interessante. Isso. Então, todas que estão nos ouvindo e todas que vierem, né, estão convidadas a participarem através desse link, fazerem a sua inscrição gratuita para poderem ter acesso ao conteúdo dos artigos que constam das coletâneas, né? Então, nós vamos aos poucos desbravando todas as histórias que foram contadas aqui e todas as que virão, né? E já vocês vão poder também acessar os livros nas plataformas digitais e ter o livro digital. Eu sou muito de papel, entendeu? Gosto muito do papel no livro, mas, infelizmente, a gente não tem condições de fazer a quantidade que a gente precisava fazer para estar distribuído. Mas quem sabe, né, Lívia, no futuro a gente vai fazer mais papel e colocar em livrarias, né? Por enquanto a gente tem uma tirada menor, né, de livros, mas os assuntos são sempre atuais, porque a violência doméstica ela vai na contemporaneidade mudando, mas o foco é o mesmo. É a gente tentar conseguir tirar essa cultura, mudar, desconstruir esse machismo estrutural que existe, né, que vem do patriarcado. E nós que somos criadas por mulheres, repetimos, e às vezes as nossas mães repetiram, e nós banalizamos e internalizamos condutas que são reprodução. Enquanto mulheres, a gente não tem conduta machista, a gente reproduz conduta machista. Então, a gente precisa parar de reproduzir e ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, que mulher pode ser o que ela quiser, que ela não precisa fazer isso ou aquilo, que homem pode chorar, que mulher pode chorar, que mulher pode gostar de ser mecânica, pode gostar de ser polícia, pode gostar de ser presidente da república, que a gente pode estar em qualquer lugar. Então, a gente precisa trazer isso e fortalecer essas mulheres e ensinar os caminhos que a gente tem hoje, que nem sempre são fortes, né, que a gente precisa capacitar mais as pessoas. Eu não vou dizer que a gente tem um serviço de excelência hoje, mas que o Estado e nós falhamos e estamos falhando, né, na nossa luta para diminuir essa violência, para falar. Então, é meta para esse ano buscar estar nas escolas, estar nos quartéis, estar em vários lugares e fazer grupos reflexivos preventivos. Porque na hora que eu estou fazendo o reflexivo posterior à agressão, ele não vai resultar no efeito da gente fazer anterior. E nós estamos criando também a coletiva He4She, que é Eles por Elas, que a coletiva vai contar com homens também, para falar para outros homens, que às vezes a nossa voz não é a voz, né, não é a fala que eles precisavam para escutar, porque até eu estava com Valéria, ultimamente, fazendo a gente esteve em São José do Mipibu participando de uma ação muito importante da Defensoria Pública, e lá nós resolvemos chamar mulheres e homens. E aí, lá falamos muito sobre os homens e aplicamos uma ação meio pedagógica, né, perguntando a eles quem eram as mulheres mais importantes da vida deles. Todos responderam que era a mãe e a irmã. Ninguém falou, as filhas, mas a esposa nunca. Nenhum disse que era a esposa.
Então, para ver aonde a gente chega quando a gente está lidando com aquelas pessoas vulneráveis. Qual é a visão de mundo que eles têm? Eles têm que eles são o chefe ainda da família, que isso já mudou, né, no nosso Código Civil, em todo lugar, que até 1977 nós éramos relativamente capazes, o homem tinha o pátrio poder, depois nós passamos a ter o poder familiar, que é dividido entre homens e mulheres, e esclarecer também que a toda essa ação psicológica voltada para as mulheres, na questão de você não vai ver seu filho nunca mais, eu vou cometer alguma violência vicária para que você tenha medo, que é a violência como modo de agredir alguém que você ama muito, que a mulher ama muito, para que essa pessoa atinja diretamente a mulher, né? Quantos casos nós estamos vendo também de homens que mataram seus filhos para dizer que a mulher fique com a culpa, de homens que jogaram filhos de uma ponte, o próprio filho, para a mulher ficar sofrendo. Isso é violência vicária. Então, a gente precisa fazer com que esse conhecimento chegue aos homens e que eles entendam que isso mudou, que a estrutura das nossas famílias, as mulheres mudaram, a vida mudou. Então, tem muita gente que diz, eu estou cuidando do meu filho hoje, estou levando para o parque, aí os outros dizem, parabéns, parabéns nada, é sua obrigação, gente, peraí, né? Então, não é o dever de cuidado não é da mulher, o dever de cuidado é de todos que fazem parte da família, especialmente dos pais. Então, a gente tem que estar inserido, né, nessa realidade, que é a realidade atual, né, do poder familiar, e de que tudo tem que ser dividido. Se eu trabalho e meu marido não trabalha, ele vai ter que fazer alguma parte para me ajudar. Eu não vou ter que fazer 3 turnos para poder vencer a vida enquanto alguém fica lá deitado, né? E não pode mais. Então, a gente Ana, precisa. você trouxe uma coisa aí, você falou que, né, falou do Código Civil, né, do direito das mulheres, que foi, né, nós já podemos votar, nós já podemos ter CPF, já podemos usar calça com bolso. E aí eu lembrei do quanto isso é enraizado na cultura, né, tipo, a lei mudou, mas o comportamento não, porque é uma coisa cultural. E aí eu lembro que, né, nos meus estudos, quando eu me deparei com essa palavra epigenética, né? E eu disse, gente, a gente herda até 7 gerações. Aí imagine, 7 gerações para trás. Chega na passa da tetravó, que eu nem conheci, mas que muitas vezes ele traz aquele comportamento, aquela coisa no ambiente familiar, de que o homem que dá conta de tudo, ou que a mulher precisou ser forte porque tinha ausência do masculino, e é aquela mulher, como que ela traz isso para as relações dela no futuro, né? Porque ela herdou, ela teve um modelo familiar dentro da família dela e hoje ela meio que repete, muitas vezes inconscientemente, achando que aquilo é o certo, quando na verdade não é. E da mesma forma, o homem que acha que, porque o pai ou o avô viu o pai ou o avô fazer daquela forma e é o correto, que também, né, não é. Se envolve violência, envolve agressão. E você trouxe no início da questão da a violência física, né? Destacou. A Lei Maria da Penha traz 5 tipos. E a física é aquela que o tempo apaga, né? Porque as cicatrizes apagam. Mas a psicológica, ela dói na alma, gente. E como é que cura a alma, né? Então, acho que o Clube do Livro vem para isso também. Acho que foi a Elaine ou foi a Célia falou aqui da questão do conhecimento. E eu digo que o conhecimento é libertador. Aí, se você pegar a palavra e dividir em 2, fica liberta a dor. A dor, Né? exatamente. Então, eu queria até ler um comentário da Célia aqui, que já que a gente estamos considerações finais, né? Que a gente prometeu 30 minutos, então vamos entregar 30 minutos. Célia diz, fazer em qualquer lugar, informar, levar ajuda para quem precisa, fortalecer as mulheres através de testemunhos de outras mulheres. E isso me chamou a atenção porque eu vejo nos grupos, né? O quanto isso... Eu digo que mulheres se curam em bando, né? E assim, o quanto é forte quando as mulheres se unem para um propósito, né? Porque a fala de uma reverbera na outra e ela vê que não acontece só comigo. Porque nós sabemos, né, Ana, que essas mulheres que passam por esses cenários de violência, independente da classe social, elas sentem vergonha,
elas sentem culpa, e muitas vezes Sim. elas silenciam porque elas não querem ser julgadas pela sociedade, né? Sim, até porque, Lívia, não começa com a tapa, começa com a piadinha, começa com o desmerecimento, até a despessoalização da mulher. Aí, por isso que eu digo, não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher pobre demais, fraca demais e sem coragem de enfrentar. Por quê? Porque alguém vai te abraçar e vai te segurar na hora de enfrentar? Será? E a gente tem certeza disso, a gente precisa ter para onde correr, né? Então, porque senão fica difícil. Então, é tudo isso, é uma soma de fatores, né? Que a gente, mais a violência física, voltando, é a que aparece mais e é a que prende mais. Porque a psicológica tem que ser atestada por um psicólogo do ITEP ou de um órgão público capacitado para poder ser comprovada, né? Então, é bem difícil. A Elaine colocou, estou curiosa sobre esse clube do livro. Elaine, é hora de tirar dúvidas, se quiser perguntar, né? Você deu boa noite. Elaine perguntou se os livros serão disponibilizados. Uma coisa que eu queria trazer, Ana. Independente de se a pessoa, né? Porque assim, a gente está vendo essa questão da plataforma digital. Então, em breve vai ter a opção digital. Mas não é um empecilho, digamos, não é uma objeção. Se você sentiu de participar do clube, né? A gente vai liberar o formulário logo após o final da live. Venha, porque vai ser de uma forma tão dinâmica e tão interdisciplinar que o livro, você não vai sentir falta do livro. Né? Eu sei que tem pessoa que Ana falou, eu sou do físico, eu também adoro riscar um livro, adoro sentir o cheiro do livro, mas não é uma objeção para você não participar, né? Independente de ter o livro ou não, neste momento, a gente vai fluir. E também a Ana Lúcia colocou, obrigada, meninas, preciso do precioso tempo de vocês para vocês tempo. Não entendi o final. Valéria, que homem pode arrumar a casa? Sim, verdade, né? Que tem isso também. Pode fazer tudo. Não muda nada no físico, nem no psicológico, nem nada. Melhora, fortalece o homem, torna ele mais humano, né? Exatamente. E aí precisamos trabalhar na raiz do problema, grupos reflexivos para os homens, e isso também acho que estamos falando de relacionamento, né? Então, um relacionamento se faz por duas pessoas. Então, se é um homem ou uma mulher, acho que ambos, né? O trabalho precisa ser de ambos, ambos fazer a sua parte, digamos assim. Deixa eu ver, tem que rodar meio mundo para provar. Acho que eu estava falando somos fortes quando levantamos outras mulheres, Célia colocou. O medo aprisiona, acho que foi Valéria que colocou aqui, Valéria Laranjeira. Eu costumo dizer que todos têm que contribuir na casa quando se fala de ajuda. Parece que é responsabilidade só da mulher. Elaine, precisamos desconstruir a cultura machista e patriarcal. Isso, foram os comentários que tinham ficado aqui, eles ainda estão aí achando a ideia maravilhosa, a live maravilhosa. Ana, pois se contamos com todas as maravilhosas conosco, né, Lívia? Para a gente poder desenvolver. O grupo e o clube só funcionam em conjunto, né? Isso, é um clube, não é uma dupla do livro, é um clube. E essa live, né, já a pretensão é deixar ela salva para que mais mulheres possam ver essa live, possam se inscrever. Já começamos terça-feira agora com Ana, que eu acho que assim, é uma questão de honra, né? Ter ela como a primeira autora, já que ela foi uma das idealizadoras. Então, acho nada mais nobre do que trazer ela como primeira autora. Ela vai falar do artigo dela aí, esse contexto, né? Como que a história dela se comunica com esse primeiro artigo da primeira edição. E, Ana, se pudesse deixar uma mensagem aqui para a gente finalizar a live, o que você diria para essas pessoas que estão aqui e que vão assistir depois? Olha, primeiro eu queria agradecer a você pela idealização, que nós já tivemos um clube do livro, mas não foi nesse sentido. A sua ideia é bem importante da gente estar renovando tudo que já foi escrito aqui, rememorando tudo que já foi dito e escrito pelas mulheres, e que, assim, começa na terça-feira, exatamente, dia 24, né? 24. Terça agora, 24. Terça 24, às 20 horas e 30 minutos. E eu queria dizer para as mulheres que a gente sempre deve se amar.
que a coisa mais importante é você cuidar de você, você se amar mais do que amar o outro. Porque quando você deixa de se amar, ninguém vai te amar. Então, a gente precisa se amar para poder seguir em frente e ver que nós somos alguém muito importante e ímpares no mundo. Então, eu convido vocês para fazerem parte dessas mulheres ímpares, mulheres que se amam, mulheres que lutam. É isso. Vamos lá, quarta-feira, às 20h30. Aguardamos Terça-feira, vocês. né, 20h30. E, Ana, eu trouxe uma cartinha, né? Quem participa dos meus grupos sabe que eu sempre trago uma cartinha. Eu tirei essa cartinha antes do início da live. Eu disse, é uma cartinha para a live, para quem vai estar na live ou quem vai assistir depois. E a cartinha diz o seguinte: agora eu me coloco a serviço do amor e da paz. Eu não combinei com você, viu? Foi. A gente não combinou, tá? Ó, a gente coloca, né? Eu me coloco a serviço do amor e da paz. Eu vou compartilhar lá, assim como o link, né? O link para as meninas, as maravilhosas que disseram que era maravilhosa, se inscreverem no link, através do link. E, Ana, quero agradecer, né, a oportunidade, o seu sim, né, de podermos avançar com esse projeto aí, que eu acredito que vai ser transformador para quem se permitir estar presente. Com certeza, vai ser um momento de você conseguir se encontrar, se achar, se ver e buscar o que a gente sempre busca, né? Que é a paz e o amor, porque onde tem amor tem paz, onde tem amor não tem morte. Então, é isso. Vamos que continuemos vivas, né? Vivas, exatamente. Beijo. Obrigada, Beijo. Ana. Obrigada. Tchau, tchau. Vai ficar salva. Boa noite. Tá bom, boa noite.